bem com vocês? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por nós podermos estar mais uma noite na presença do Senhor. Mais um aprendizado da palavra do Senhor, porque o Senhor nos ensina em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor está nos ensinando, em todo o tempo Ele está nos mostrando como nós devemos caminhar na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, não sei se vai ser colocado ali, que você abrisse em Efésios 6, do 10 em diante nós vamos ler. Nós estamos numa época muito difícil. Nós estamos vivendo em um mundo que há muitas coisas acontecendo e que nós, como cristãos, como crentes, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, tem passado em branco, tem passado de uma forma que nós não estamos percebendo. E a palavra do Senhor, ela vem para nos orientar nesta noite. Como que nós vamos fazer para nós combater o inimigo. Que o inimigo ele está ao nosso derredor. E nós precisamos aprender como combater as ciladas, as armadilhas, as setas de Satanás. Amém? Então ali em Efésios, irmãos, vocês não vão rir, tá? Mas eu fiz cirurgia dos olhos dos dois e 1 grau teve que tirar, não é mais preciso. Mas eu de perto eu preciso usar óculos. E eu mandei fazer o óculos, só que não ficou pronto. Então eu vou ter que usar esse aqui para mim fazer a leitura da palavra, tá? Porque ele é de grau, tá? Então não tirem foto, por favor. Não tirem foto, não me deixem acanhada lá no YouTube. Não me deixem acanhada, mas esse aqui, ele é de grau, eu vou conseguir ler a palavra de Deus, tá bom? Só um pouquinho, só na leitura da palavra, tá bom? Então lá em Efésios 6, 10, tem um tema aqui que fala a armadura de Deus. Fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode se assentar. Toma teu assento. Eu não sei se você percebeu, aqui no versículo 12, que fala: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra, olha, conta só quantas coisas nós temos que lutar, ó. Contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vocês viram quantas coisas tem aqui que nós temos que lutar contra todos os dias? Todos os dias tem uma seta,
todos os dias tem uma cilada, todos os dias tem uma armadilha. E se nós não estivermos vestido e revestido do poder de Deus, com certeza nós caímos nessas ciladas do inimigo. Nós precisamos, eu coloquei aqui o tema, a armadura de Deus e os seus benefícios. Ali no 13 fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo isso, ficar firme. Nós precisamos vestir a armadura de Deus para nos revestirmos dos ataques do diabo, para nós podermos permanecer firmes em Deus. Aqui nesse texto, Paulo nos exorta que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas nós lutamos contra as hostes espirituais. São os malignos que nós não vemos, mas que eles estão ao nosso derredor, nos tentando fazer alguma coisa para que nós caiamos em tentação e se afastemos da presença de Deus. A ideia é que nós, caindo em tentação, caindo no pecado, nós venha nos afastar da presença de Deus. Nossa luta é contra as potestades espirituais. Jesus Cristo venceu o diabo e as suas hostes, ou maldade, na cruz do Calvário. Eu até anotei aqui, porque na hora me chamou bastante atenção, hostes da maldade ou hostes do mal, quer dizer assim, são exército de seres comandados pelo diabo no reino do inferno. Gente, se tem um reino de Deus, tem um reino do inferno também. Existe um reino, existe um exército. Tudo aquilo que foi jogado do céu junto com ele, hoje é o exército dele aqui na terra. Vocês estão compreendendo a gravidade do negócio? Vocês estão compreendendo que se nós não estivermos firmes com Deus, revestido pela armadura de Deus, nós vamos cair na cilada, porque existe um exército, e um exército organizado. Satanás não é desorganizado, ele tem um exército organizado, ele sabe direitinho aonde que ele vai atacar, aonde que ele vai agir, em que ponto da tua vida ele vai chegar. Ele sabe. Por isso há enfermidades, por isso há doenças, por isso há intrigas, por isso há vícios, por isso há discórdia na família, por isso há doenças incuráveis. Tudo isso são os pontos que Satanás descobre em nós as fraquezas e lança a seta. E nós ali frágil, sem estar protegido pela proteção da armadura de Deus, nós caímos. Nós caímos nas armadilhas de Satanás. E Satanás não está brincando, gente. Ele não está brincando. Hoje não se fala muito sobre Satanás, mas ele não está brincando, ele não está brincando com a igreja de Deus. A ideia é tirar quem está na igreja, porque quando estiver lá fora vai fazer o que ele quer. Ele não vai se preocupar com quem já está lá, ele vai se preocupar com quem está aqui. Então, vamos nos revestir da armadura de Deus para que nós fiquemos firmes. Eu escrevi aqui também, né? Ele ainda tem a liberdade. Ele tem a liberdade. Jesus venceu ele. Jesus foi para o Calvário, mas ele ainda tem liberdade de agir aqui na terra. Triste, né? Triste, mas ele tem liberdade. E eu me lembro de um teatro que nós fizemos quando eu estava fazendo o ITQ. Nós fomos para a praça fazer um teatro. E eu nunca consegui esquecer, porque foi assim muito forte. Tinha a pessoa e tinha Satanás com a mão em cima da pessoa, e essa pessoa, ele manipulava ela. Ele manipulava ela para todos os lados, sabe? Ele que manipulava ela. Vai para lá, vem para cá, agora se bebe, agora você fuma, agora você joga, agora você faz isso, agora, sabe?
Satanás, ele manipulando as pessoas. É isso que ele faz. Ele é muito bom em manipular as pessoas. Nós devemos estar... A armadura de Deus, quando usamos, ela nos protege dos ataques do diabo. Quanto mais cheio nós estiver das verdades de Deus, menos frágeis estaremos para as ciladas e tentações do inimigo. Quanto mais nós estivermos firmes na palavra, conhecendo a verdade, mais forte nós ficamos. Deixamos de ser frágeis nas ciladas e nos tornamos fortes. E eu anotei aqui a armadura de Deus que nós temos que nos colocar em nós, para nós poder resistir às tentações, resistir às imundícies que Satanás oferece. Para ele é imundície, para nós ele apresenta um prato bonito, né? Ele não vai se apresentar feio. Se ele se apresentar feio, todo mundo vai correr. Se ele apresentar coisa ruim, ninguém vai querer. Então ele só vai apresentar coisas boas, coisas de qualidade, né? Tudo do melhor, porque é para cair na cilada mesmo. Vamos lá, o primeiro, o cinto da verdade ou o centurião. É a peça que mantém a armadura ajustada no corpo, dando firmeza e sustentação para as demais peças. O cinto também serve para colocar a espada. Quando os guerreiros vão para a batalha, eles, não sei se vocês assistem filmes épicos, eles têm aquele cinturão enorme que eles colocam. E aquele cinturão ele tem que dar a volta no corpo todo, para que fique bem firme, para que possa prender todo o resto da armadura, incluindo a sua espada. Então, quando nós colocamos o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, quando esse cinto, essa palavra, ela tem que dar volta no nosso corpo inteirinho, para que qualquer direção que nós for, nós vamos estar protegidos pelo cinturão da verdade. Qualquer lugar que nós entrarmos, nós vamos estar protegidos pelo cinturão da verdade. Se nós voltarmos para trás, nós vamos estar protegidos pelo cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Quando eu estava preparando, eu falei: Senhor, ultimamente nós estamos, venha o teu reino, né? E hoje, falando-se muito disso aqui. Depois eu vou contar algo uma experiência que eu tive durante essa preparação aqui. Segundo, couraça da justiça. A couraça é usada sobre o tronco, protegendo o tórax e o coração. É aquela couraça grossa que eles colocam aqui, e aí protege o tórax. Se derem uma flechada ali, vai bater e vai cair no chão. E protege o coração. O maligno nos ataca todos os instantes com mentiras, acusações, lembranças de pecados que já passaram. Fala lá em 1 João, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O pecado do passado é do passado, ele já foi. Você se converteu, se batizou, aceitou Jesus, está vivendo com Ele, está participando da ceia. Não tem que ficar lembrando do passado, do pecado do passado. Amém? Vamos para frente, vamos viver a verdade, vamos viver a palavra do Senhor. Os pecados de hoje, nós já sabemos como que funciona. Pecamos, erramos, nos arrependemos e pedimos perdão. Mas tem uma condição: não volte a fazer o mesmo pecado. Não tropece na mesma pedra. Amém? O inimigo, ele quer corromper a nossa comunhão com Deus, mas a couraça da justiça guarda o nosso coração, nos blindando contra as acusações do mal. Quando nós estamos usando a couraça da justiça, na palavra de Deus, nós estamos nos protegendo da maldade do inimigo. Terceiro, calçados da prontidão do evangelho da paz.
Os calçados da armadura têm a função de dar firmeza ao caminhar. Os calçados eram firmes, pois usavam para dar chutes no inimigos em batalha. Olha só, eu achei bem interessante isso aqui, né? Os calçados que eles usavam servia para eles dar chute no inimigo. Quando o inimigo se aproximava, ou eles estavam caídos, né? Ou coisa parecida, eles chutavam. E o nosso sapato, o que é? É a palavra do Senhor. Essa palavra aqui, ela rebate qualquer seta. Quando nós estamos caindo ou caímos em alguma falha, em algum pecado ou em alguma desobediência a Deus, nós rebatemos com isso aqui, lendo a palavra de Deus. É tudo baseado na palavra do Senhor. O conhecimento do Evangelho nos traz estabilidade espiritual para um caminhar firme e revestido quando nos encontramos em solo difícil, em momentos caóticos na nossa vida. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos dá estabilidade espiritualmente. Quando nós estamos pisando em pedregulhos, em pedras, em espinhos, quando nós estamos na dificuldade da vida, seja ela doença, seja ela financeiro, seja ela qualquer que for, mas se nós estivermos aqui, alicerçado na palavra, a nossa fé não vai ser abalada. A nossa fé não vai. Você pode receber a pior notícia da sua vida, que você está com uma doença incurável, mas você tem uma estabilidade espiritual. Você não vai se abalar. Você vai confiar que você vai ser curado, que você vai ser liberto, que você vai ser transformado, que a tua vida vai melhorar, ainda que você não veja melhoras nenhuma, mas vai melhorar, porque você está com uma estabilidade espiritual firme, você está segura, você está aqui, você está agarrado numa verdade, numa justiça que combate qualquer tipo de inimigo, qualquer tipo de cilada. Você pode até cair, mas o levantar é do Senhor. O Senhor te levanta. Porque nós vivemos num mundo tão louco. Hoje você não pode olhar torto para ninguém. Se você olhar, der uma olhada assim, fizer assim, a pessoa já vem tirar satisfação. E você tem que ficar quieta porque você não sabe como que a pessoa está. Em que caos na vida dela, que caos que ela está vivendo na vida dela. Você acaba ficando quieta para não aumentar uma coisa tão simples, tão pequena. Por quê? Porque o inimigo está ali usando, abusando e fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma errada. Quarto, o escudo da fé é proteção e defesa contra os golpes do inimigo. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. Nos permite contra-atacar o inimigo com oração, jejum e perseverança na fé. E aí eu vou lá em Tiago 4,7 que fala: submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Uma pergunta: você tem resistido ao diabo? Você tem se submetido a Deus e resistido ao diabo? Ou você está em concordância com o diabo? Porque se nós estivermos nos submetendo a Deus, obedecendo a Deus, cumprindo os mandamentos que Ele tem para nós, cumprindo os mandamentos que Ele deixou na Bíblia, então nós temos força e poder para resistir o diabo, resistir o dia mau, resistir às pancadarias que o diabo manda. Nós temos uma escolha de nos submeter a Deus, de obedecer a palavra do Senhor,
de andar no caminho que Ele nos leva, deixando todas aquelas coisas que nós sabemos que não é legal, deixando todas aquelas coisas que nós sabemos que não agradam ao nosso Deus. Ou nós concordamos com Satanás e deixamos ele fazer algumas coisas na nossa vida que nós sabemos que é errado, nós permitimos isso. E aí, cadê a resistência? Cadê a resistência para resistir o diabo? Cadê a resistência para dizer assim: olha, na minha casa você não toca, na minha família você não toca, no meu corpo você não toca, no meu serviço você não toca, lá na faculdade onde eu estudo você não toca. Você não tem poder para tocar, porque eu sou uma ungida do Senhor, eu sou uma escolhida do Senhor. Ou você está vendo as coisas acontecerem na tua casa e está dizendo: ai meu Deus, isso não muda, meu Deus, essa bebedeira aqui em casa, meu Deus, essa cigarreira aqui em casa, meu Deus, essa prostituição aqui em casa, meu Deus, essa brigação, essa brigaceira, esse inferno aqui dentro de casa. Então você está concordando com o diabo. Porque se você estiver na obediência da palavra, com o cinturão da verdade, ele não vai bagunçar a tua casa, não vai bagunçar a tua família, não vai bagunçar a tua vida, porque você tem poder de dizer: sai daqui, em nome de Jesus. Você tem poder para fazer isso. Você não precisa ligar para um pastor de madrugada, pedindo para o pastor ir lá orar. Você pode fazer isso. E eu tenho experiência, porque eu fiz e deu certo. Eu fiz e deu certo. Eu fiz e o Senhor me atendeu. Eu fiz porque eu sei quem eu sou na presença de Deus. Você tem que ter essa certeza. Você tem que saber quem você é na presença de Deus. Você não pode ficar o tempo todo chorosmingando. Ai, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Para de falar no marido, abençoa a vida dele. Ah, porque minha mulher não faz isso, minha mulher não faz aquilo. Você casou com ela, você sabia como que era ela, então hoje você abençoa a vida dela. Mas não dê lado para Satanás. Que Satanás quer isso. Quer que comece a enxergar os defeitos um do outro. Porque meu filho faz isso, meu filho é um vagabundo, meu filho dorme até tarde. Você pode mudar isso. Só você pode, porque você conhece a palavra. Você está usando o cinturão da verdade. Você está usando a couraça que o Senhor tem te dado. Você está com o escudo da fé na mão. Você pode resistir ao diabo, mandar ele fugir, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir dele, é ele que tem que fugir de você. Aonde você colocar teu pé, a luz tem que acender e as trevas têm que sair. A igreja não pode se acomodar, irmãos. A igreja não pode se acomodar. A igreja não pode concordar com coisas que acontecem. A igreja precisa se despertar e saber que tem um exército lutando para tirar você, tua casa e tudo o que você tem de dentro da tua vida. E ainda, se você não ficar firme, ele vai tocar na tua vida. Tá, a igreja precisa despertar. Ah, é só um golinho, tanto faz, um gole, uma caixa, uma dúzia, o pecado é o mesmo. Ah, é só um cigarrinho, não interessa se é só um, se é uma tragada, é pecado, o pecado não tem tamanho, o pecado é o mesmo. Entendeu? É difícil, mas não é impossível, se nós obedecermos e se nós estivermos revestidos, vestido e revestido da armadura de Deus, nós podemos lutar contra as artimanhas, as ciladas de Satanás, porque o Senhor nos dá autoridade para isso. Amém? Aí, ó, ele sabe que já foi derrotado, mas mesmo assim ele tenta nos envolver em suas mentiras, seus vícios, sua corrupção e assim por diante.
Por isso, a importância de ter conhecimento da verdade. E aí eu vou lá em Oséias. O que diz lá em Oséias 4:6? O meu povo foi destruído por falta de... Tem crente que pega a Bíblia e deixa lá. Só pega ela no dia que vem na igreja. Aí a igreja é destruída, a casa é destruída, é tudo destruído por quê? Por falta de conhecimento. Ó, isso aqui, ó. Simples. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber o que a Bíblia está falando, o que Deus quer, qual é o direcionamento que você vai seguir. Amém? Esse amém está fraquinho. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Capacete da salvação. Nós vamos passar um pouquinho hoje. Capacete da salvação. O capacete é usado para proteger a cabeça do guerreiro ou soldado dos golpes na cabeça. Nós temos a promessa da salvação por meio de Jesus. Você tem promessa ou não tem? Jesus não veio para trazer salvação para você? Então, nós temos a promessa da salvação por meio de Jesus. O capacete da salvação vem proteger a nossa mente dos pensamentos malignos, como só ser negativo, suicídio, nada vai dar certo, etc, 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 etc. Tem gente que não consegue pensar uma coisa boa, só pensa coisa ruim. Eu vou ver aquele serviço lá, mas eu já sei que não vai dar certo. Eu vou naquela entrevista lá, mas não vai dar certo. Sabe, às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa na minha vida. Sabe, às vezes eu tenho vontade de sair, ficar lá num lugar onde ninguém me acha. Oh, meu Deus do céu, eu tenho vontade de enfiar minha cabeça num buraco e não sair mais de lá. A palavra de Deus é assim: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Eu conheço vocês, não é isso que a palavra de Deus fala? Os vossos pensamentos são os meus pensamentos. Você está colocando barreira na tua vida, porque quer. Isso são barreiras. Quando você fala, eu queria enterrar minha cabeça lá, me enfiar num buraco e não sair mais. O que você está dizendo? Deus, eu rejeito a promessa que o Senhor tem na palavra para mim. Eu não quero mais essa promessa. Essa promessa não está se cumprindo, está demorando, não quero mais. O Senhor disse que os teus pensamentos são os meus pensamentos, mas os teus pensamentos não estão dando certo com o meu aqui. Você está negando, literalmente você está negando a palavra de Deus. Literalmente você está, sendo influenciada pelo inimigo, porque depois desse pensamento vem outro, e daqui a pouco você não tem mais sonho, daqui a pouco você não quer mais fazer as coisas, daqui a pouco você não se interessa mais por nada, e aí você vai deixando, e quando você vê, você comeu o prato que Satanás te ofereceu. Fica esperto, irmão, fica esperto, porque o mundo está difícil, as coisas estão difíceis, e nós temos que estarmos revestidos na palavra do Senhor. E por último, nada mais do que a espada do Espírito. A espada é a principal arma de um guerreiro em combate, no corpo a corpo. O Espírito de Deus e a Bíblia sempre estão em concordância para poder manejar a espada do Espírito. Nós precisamos estar preparados com conhecimento da palavra, com tempo de oração, com jejum e consagração. A comunhão com Deus nos faz aptos a usar a espada do Espírito, que está lá em Efésios 6:18. Não vou ler porque eu não enxergo, tá? Que está lá em 6:18, se revestir. Você quer usar a armadura de Deus? Você está pronto para usar a armadura de Deus? Se coloque em pé.